Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos, com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Carla Zambelli ao Itamaraty. Ao vivo de Brasília, Natália Pazzi tem mais informações. Boa noite, Natália. Oi, Felipe, boa noite a você e a todos. A solicitação foi feita horas antes pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Agora o Itamaraty vai comunicar às autoridades italianas. Depois, a Itália vai julgar o pedido em pelo menos 2 instâncias. Caso a extradição seja aceita, Zambelli informou que vai pedir para cumprir a pena na Itália. No documento, Moraes detalha os crimes pelos quais a deputada foi condenada a 10 anos de prisão e afirma que foi ela quem articulou as invasões aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e ordenou a produção de um falso mandado de prisão contra ele. Em troca, teria prometido ao hacker Walter Delgatti, também condenado, um contrato formal no gabinete dela na Câmara. Grazie signor Presidente. Ho chiesto di intervenire perché penso che sia doveroso da parte della Camera ricordare e far presente quanto di drammatico è accaduto e sta accadendo in queste ore in Brasile, un tentativo di golpe tentato dai bolsonaristi che hanno assaltato le istituzioni democratiche del Brasile e messo in discussione l'elezione democratica del presidente Ignazio Lula da Silva. Penso che sia doveroso che da parte della Camera dei Deputati arrivi un segnale forte di solidarietà alle istituzioni democratiche, al presidente Lula e al popolo brasiliano. Chiedo quindi pertanto alla Presidenza della Camera se si vuole fare interprete presso il Ministero degli Esteri affinché il Ministro Tajani possa venire in aula e riferire e dare un'informazione, anche perché giungono voci abbastanza insistenti anche da stampa qualificata brasiliana che il presidente Jair Bolsonaro, l'ex presidente Jair Bolsonaro, attualmente che si trova a Orlando in Florida, avrebbe prima di partire dal Brasile chiesto la cittadinanza italiana presso l'ambasciata di Brasilia. Sapete che anche i 2 figli di Bolsonaro, Edoardo e Flavio, hanno chiesto cittadinanza italiana. Questo sarebbe un grande problema per la Repubblica Italiana, perché di fronte ai fatti che oggi sono accaduti e che tutti noi condanniamo, non può esserci alcuna incertezza, ovvero quella di non dare la cittadinanza alla famiglia Bolsonaro e a Jair Bolsonaro, su cui pendono procedimenti giudiziari molto importanti da parte della giustizia brasiliana. Questa è la richiesta, signor Presidente, e mi faccia dare un abbraccio. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de junho de 2025, são 11 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, a Zambelli fugiu de novo? Pelo menos é o que parece achar o deputado Angelo Bonelli, o deputado italiano Angelo Bonelli. As declarações que ele deu, que eu vou traduzir basicamente daqui a pouquinho, é que a Zambelli sumiu e ele quer saber onde é que ela está. E diz que ela tem um risco grande de fugir da Itália, porque a família Bolsonaro, o bolsonarismo, é famoso pelas fugas, né? Basicamente, não são exatamente essas palavras, mas é basicamente isso. A opção de Carla Zambelli de se tornar foragida da justiça brasileira a meteu em aventura bem maior em solo europeu. O deputado italiano Angelo Bonelli relata que Zambelli não pode mais ser encontrada no local em que afirmou que residia as autoridades italianas. Devido à grande possibilidade de ser extraditada, que combina com a declaração dela
de que vai pedir para cumprir a pena na Itália, fica reforçada a suspeita do deputado italiano. Além de Braga Neto, que pode a qualquer momento decidir dizer quem foi que mandou ele se meter nessa aventura golpista, ainda há o risco de Carla Zambelli ser capturada na Itália e, se ela voltar presa ao Brasil, uma semana trancada e ela conta tudo, sobretudo que Bolsonaro mandou ela invadir o sistema do TSE e, como ela não conseguiu, invadiu o do CNJ. Bom, vamos em frente então. Carla Zambelli tem grande chance de ser presa e extraditada, avaliam juristas. E grande é grande mesmo. Existe um tratado e, pela normativa da Itália de não proteger italianos fugitivos, brasileiros fugitivos da justiça que tenham cidadania italiana, estrangeiros, na verdade, fugitivos da justiça que tenham cidadania italiana, como aconteceu com Henrique Pisolato, por exemplo, né? Ela pode ser deportada a qualquer momento. O governo italiano, inclusive, deve uma para o Brasil, que extraditou o Cesare Battisti. O fato é que a estratégia de Zambelli para escapar da extradição da Itália é a seguinte: refugiada na Europa, após ter sido condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão do CNJ, a Zambelli trabalha com advogados no Brasil e Itália para evitar a extradição. A estratégia da defesa inclui até mesmo um recurso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ao radar, o advogado Fábio Pagnosi diz que Carla está disposta a se entregar às autoridades italianas caso haja um pedido nesse sentido por parte delas, de uma ordem de prisão. Mas, por enquanto, as autoridades italianas não pediram e ela não tem nenhum pedido de prisão ainda. A Itália não se manifestou, mas há uma perspectiva de que ela seja presa a partir do pedido de extradição do Alexandre de Moraes. O governo italiano começou, na manhã de hoje, a análise da extradição de Zambelli. O pedido brasileiro foi entregue em mãos pelo embaixador na Itália na manhã desta quinta-feira e agora já começou o trâmite do processo de extradição. Enquanto isso, o deputado Ângelo Bonelli diz que a deputada brasileira Zambelli, que fugiu do Brasil após ser condenada a 10 anos de prisão, chegou a Roma e o governo italiano tem que dizer se o mandado de prisão dela foi executado. Isso já faz vários dias que aconteceu isso, né? Mas é só para contextualizar. O Moraes oficializou ontem um pedido de extradição da Zambelli e agora o deputado insinua que ela se escafedeu, né? Onde está Zambelli? Deputado italiano questiona o governo Meloni na Itália. O deputado italiano Angelo Bonelli apresentou ontem um novo pedido para que o governo da premier Giorgia Meloni se manifeste oficialmente sobre o paradeiro da deputada federal Carla Zambelli, alvo de um mandado de prisão internacional. Deputada de esquerda exige explicações públicas de ministros sobre o caso Zambelli. Então, aí ela já fugiu do Brasil, não custa nada fugir da Itália e ficar circulando pela Europa clandestinamente, não é? Na verdade, ela tem o passaporte italiano, ela pode entrar em qualquer país e começar uma rota de fuga, e vai de país em país. O objetivo da Zambelli, segundo alguns acreditam, é chegar na Espanha, onde o Oswaldo Eustáquio conseguiu abrigo. E por conta da visão do governo espanhol, eles podem dar guarida, ou então ela pretenderia voltar para os Estados Unidos, né? Essa é uma das possibilidades. O parlamentar italiano fez nova cobrança hoje para que o governo se manifeste sobre o paradeiro de Zambelli. Angelo Bonelli, do Partido Europa Verde, apresentou nesta quarta esse novo ofício. E aí a gente vê que a Zambelli é um troféu cobiçado pelo judiciário brasileiro.
assim como o Braga Neto. Vejam que, apesar dele não ter delatado ou feito qualquer ataque ao Bolsonaro no interrogatório no STF, isso não significa que isso não venha a acontecer. O Braga Neto começou, inclusive, a ser bajulado pelo Bolsonaro. Ele não vinha falando nada do Bolsonaro. Depois da oitiva do Braga Neto lá no STF, na primeira turma, o Bolsonaro começou a defender a revogação da prisão preventiva do Braga Neto. Ele está muito preocupado com o estado emocional do Braga Neto e agora, com Carla Zambelli, que se disse abandonada por ele, podendo voltar ao Brasil, o Bolsonaro está preocupadíssimo e agora, mais sensato que se acredita é que a Carla Zambelli tenta voltar mesmo para os Estados Unidos, onde ela vai conseguir abrigo ou na Espanha ou nos Estados Unidos. A Espanha seria mais fácil, talvez ela tente ir para a Espanha e de lá voltar para os Estados Unidos. Seria uma das possibilidades. É tudo especulação, mas uma coisa não é especulação. Ninguém está achando a Zambelli na Itália. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.